E nós vamos participar da mesa do Senhor. A ceia do Senhor, ela é para todos que têm comunhão com o corpo, que já foram batizados, que declararam Jesus como seu Senhor e Salvador. E o Senhor nos convida a todos. E nós já falamos que a ceia não é sobre o seu pecado, mas é sobre o perdão dos seus pecados, amém? A ceia não é por aquilo que você fez ou que você faz, mas a ceia é por aquilo que Jesus já conquistou na cruz por nós, amém? Abre sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 24. E essa é uma das semanas mais importantes da história da humanidade. Essa é a semana onde o nosso Senhor passou por todo um processo. Essa é a semana onde a morte foi derrotada. Essa é a semana onde o maior avivamento que pode acontecer e o maior milagre que pode acontecer na vida de um homem se tornou possível por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Essa é uma semana importante. Essa é uma semana do qual eu e você devemos aprender a valorizar e meditar, não de forma religiosa, mas de forma renovadora. Mas de forma a reconhecer da onde nós saímos e para onde nós fomos levados. Por que o anjo da morte não pode mais passar sobre as nossas vidas? E a Páscoa, quando ela foi estabelecida pelo povo de Israel, quando eles foram sair do Egito, e o sentido da palavra em inglês, né, e o mesmo sentido em português, Passover. Então, aonde havia o sangue aspergido nos umbrais das portas, o sangue do cordeiro, o anjo da morte passava. Porque era uma das coisas que iria acontecer, o primogênito das casas que não tivesse o sangue aspergido nos umbrais das portas, o anjo entraria e mataria. Agora você pode picture essa cena, você está dormindo à noite com sua criança ali, o sangue aspergido na porta, e a sua fé sendo exercitada, porque o Senhor falou, morreria, e todas as pragas já teriam acontecido, essa seria a última. E de repente você escuta o vizinho do lado gritando, a mãe gritando, em desespero, porque foi checar e o primogênito está morto. Porque não houve o sangue. Nesse dia de domingo, a oportunidade de experimentar o poder da ressurreição, se você ainda não experimentou. Aqueles que não estão em Cristo, o anjo da morte pode passar, e o resultado dessa passagem desse anjo da morte é o inferno. Mas para aqueles que têm o sangue de Jesus aspergido nos umbrais do seu coração, o resultado disso já é a vitória e a vida eterna. Já é viver com o Senhor. A morte já não tem mais poder. Eu e você não precisamos temer a morte. Porque o Senhor vive e porque daqui nós não morreremos. Nós partiremos para uma vida eterna, amém? E tudo isso aconteceu nesta semana, tudo isso foi conquistado nesta semana. Porque Deus tem um plano eterno, fala comigo, plano eterno. De ter um grupo de pessoas que o representem, que o expressam. Um grupo de pessoas que exercem a autoridade dele no globo, na face do planeta. A igreja, você, meu irmão, é a esperança para o mundo. E tudo isso foi conquistado nessa semana. Mas lá do Éden, do desvio que houve nesse plano do Éden, hoje, acontece o conserto. Porque não só foi na morte, porque só a morte, sem a ressurreição, não haveria poder. Se somente tivesse morrido na cruz. E por isso nós não podemos parar na cruz. Fala, eu não posso parar na cruz. E nesse versículo que eu quero ler com você, eu quero ler só um versículo com você. É claro que aqui está falando do momento da ressurreição do Senhor, do qual as mulheres vão de madrugada, checar o túmulo, levar aromas, E eu estava pensando, levar o louvor ali, aquele momento, um choro na presença, porque o Messias tinha morrido, sem esperança. E no verso 5, Lucas 24, 5. Amém? Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles, os anjos, lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Pergunta para o seu irmão, por que você busca entre os mortos o que vive? Nós não precisamos mais buscar naquilo que está morto o que vive. E eu quero te levar a enxergar que muitas das vezes nós buscamos o que está vivo entre os mortos.
Muitas vezes nós vivemos com mais intensidade o momento da cruz do que o momento da ressurreição. Muitas vezes nós queremos ver o Senhor na cruz, mas não queremos ver essa cena maravilhosa dele ressuscitar. Porque as pessoas buscam no que está morto o que vive. Por que muitas vezes você permite que o seu passado te condene? Por que muitas vezes você vive nas áreas que já foram estragadas no seu passado? Porque nós costumamos buscar no que está morto, buscar vida naquilo que está morto. Somente o Senhor tem vida para nós, amém? E essa vida é o poder da ressurreição. Fala comigo, o poder da ressurreição. Eu e você temos uma fonte de vida, e essa fonte tem um nome, e ela se chama Jesus Cristo de Nazaré. E você só vai encontrar vida nele. Fala comigo assim, vida só no Senhor. Muitas pessoas buscam vida no que está morto. Eu quero dizer para você, uma das coisas que é morta, por exemplo, são as conquistas que você tem. A Bíblia fala que adianta o homem conquistar o mundo e perder a sua alma. Isso nos ensina que as nossas conquistas, elas não vão preencher e elas não vão trazer vida para nós. Quantos bilionários cometem suicídio? E são bilionários. Porque na maioria das vezes nós pensamos que, sim, eu vou ser feliz o dia que eu tiver muito dinheiro. Quem aqui nunca pensou assim? Eu já pensei. O dia que eu tiver, eu acho que vai dar. Mas, irmãos, você pode conquistar, conquistar e conquistar. Mas isso é morto. O que vai te dar vida é o próprio Cristo. Agora entenda bem, não que se você ficar milionário vai ser ruim, entendeu? Porque você vai poder usar isso para preencher vazios de outras pessoas. Você vai poder ser uma bênção. Você vai poder investir em projetos. Você vai poder fazer viagens missionárias. Você pega aí os grandes, eu já falei isso para vocês, o Bill Gates, esses caras, eles estão investindo em muitos trabalhos sociais. Não só pelo efeito do imposto de renda, mas é porque é um vazio tremendo. Você imaginou você, o Bill Gates? Você sendo o Bill Gates? O que você pensar está na sua mão. É o homem mais rico da face do planeta. Mas mesmo assim vive um vazio, e ele está buscando forma de preencher esses vazios. Talvez na obra social, e eu quero dizer para você, nem a obra social ela preenche vazios. O que preenche vazio é o próprio Jesus. E por isso os anjos estão perguntando aqui desde o início, né, nessa primeira aparição de Jesus, nesse primeiro momento do qual ele sai do inferno, da onde ele ficou 3 dias, né, e vem para a vida. E aqui essa primeira menção é muito importante para mim e para você. Essa pergunta você deve se fazer a todos os momentos que você se encontrar vazio, deprimido, triste, desanimado. Por que eu estou buscando no que está morto, aquele que vive? Por que eu estou buscando? Porque muitas vezes, irmãos, nós pegamos a síndrome de Adão. E qual é a síndrome de Adão? É apontar a culpa para o outro ou justificar. Porque quando Deus perguntou para Adão, Adão, e aí? Ele falou, não, foi a mulher que o Senhor me deu. Então ele culpou alguém. Ao invés de assumir, não, Senhor, eu realmente fui curioso e desobedeci ao Senhor. Então, nós não podemos buscar justificativa no que o outro fez. Se alguém te ofendeu no passado, essa área estragada da sua vida, fala comigo, área estragada, ela não serve para edificar, irmãos, nada bom. Só vai vir morte, só vai vir... Sabe, hoje é o momento de você realmente entregar totalmente a sua vida ao Senhor. Hoje é realmente você crer no poder da ressurreição de renovar a sua vida. A Bíblia fala que porque aqueles que estão em Cristo, todas as coisas se fizeram novas. Fala, eu sou novo. O Senhor não fez um reparo na sua vida. O Senhor não fez somente uma correção de rota assim, mas o Senhor fez você novo. Fala, eu sou novo. Todas as coisas que você pode experimentar são novas no Senhor. Você quer experimentar um bom relacionamento no conjugal? É no Senhor. Não são nas coisas mortas, né? Que às vezes tem aquela agenda de lista de coisa que as mulheres são mais campeãs nisso, né? Lembra, 10 anos atrás, você... E aí tem aquela coisa, e isso vive, né? E nós também, os homens, sabe, quanto mais você segura, quanto mais você retém, o quanto que você não perdoa, é o quanto que você não vai ser perdoado.
Porque nós lemos aquele versículo que às vezes eu disse para vocês que nós às vezes só associamos essa coisa com dinheiro, né? Dá e dá-se-vos-á, né? E aí fala de uma medida sacudida, balançada, apertada. Mas ali é o que você dá. E se você dá discórdia, se você semeia falta de amor, o que você vai colher é isso. Eu disse para os irmãos, e é tremendo isso, irmãos. Deixar a lei da natureza nos ensinar princípios. Porque para crer em Deus é necessário fé, amém? E às vezes você ainda está amadurecendo nisso. Então olha para o que você planta. E eu disse isso no dízimo. Se você plantar arroz, irmão, você vai colher arroz. Não, você tem dúvida quando você planta arroz? Se vai sair uma laranjinha, um limão ali? Assim, você planta e fica olhando, vou ver. Quem sabe sai uma laranja aqui depois. Não, vai sair arroz. Então se você semeia fofoca, por exemplo, o que você vai colher na sua vida, irmãos? Se você semeia falta de amor, vai colher falta de amor, não tem outra explicação. O que você semear, a lei, esse é um princípio da natureza e é um princípio de Deus. Pergunta para o seu irmão por lado aí, você ainda vai buscar no que está morto aquele que vive? Nós não precisamos, porque o Senhor tem vida e vida em abundância. Porque a promessa do Senhor é abundante. Presta atenção, aonde abunda o pecado, Ele fala que superabundou a graça. E eu quero dizer para você, essa graça tem um nome, ela tem um rosto, ela andou na terra, ela morreu na cruz e ela ressuscitou. Essa graça se chama Jesus Cristo. Então, onde existiu abundância de pecado, vai existir a abundância de Cristo. Mas muitas vezes nós queremos viver no que está morto, na condenação, no sentimento de culpa, pensando que o nosso pecado é maior, e às vezes nós não pensamos, às vezes nós agimos, que o nosso pecado é maior do que o poder de Cristo. Mas existe a música em inglês, né, que fala aonde Ele não queria o céu sem nós, se my sin was great, mas the love was greater. O meu pecado era grande, mas o amor do Senhor é maior. Fala assim comigo, maior é o que está em mim. Porque o Senhor ressuscitou no domingo, e Ele subiu aos céus, Ele ficou um tempo, né? Ele ficou na terra, falando da expectativa de um Pentecostes, de um mover que aconteceria também. Mas quando Ele foi tomado aos céus, Ele fez uma promessa, fala uma promessa. E eu quero dizer para você, quando o Senhor faz uma promessa, Ele cumpre essa promessa. E essa promessa já vem se cumprindo desde aquele dia, que é o derramar do Espírito Santo sobre as vidas, que é o Espírito Santo vir habitar dentro de nós. Fala, o Espírito de Deus habita em mim. E esse Espírito de Deus, é o próprio Cristo, que habita em você. Ele fez uma promessa que jamais nos deixaria só. Às vezes você se sente só. É só você olhar para você, para dentro, e você perceber Cristo com você. Porque Ele habita dentro de você. E Ele fez uma promessa, é uma promessa poderosa. Ele falou, olha, é melhor do que eu vá. É melhor do que eu vá, porque vai vir o Consolador. Aquele que vai nos conduzir. Aquele que vai te orientar nos seus relacionamentos. Aquele que vai te orientar no seu business. Aquele que vai falar diariamente com você. Aquele que vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. E eu quero te explicar o que é isso. Sabe aquele momento que você não tem palavras? Sabe aquele momento que aconteceu algo, aquela notícia que você recebeu, que você não consegue falar e você só geme? Já passou isso com você? Você não tem expressão. É nesse momento que o Consolador intercede por mim e por você diante do Pai. Ele é o intercessor. Ele é o intercessor. Ele vive, irmãos. Saia daqui nesta manhã com um sorriso do tamanho do seu rosto e fale para as pessoas, Ele vive. Ele vive. Não busque no que é morto a vida, busque na vida a própria vida. Jesus é a vida. Essa é a mensagem do domingo de Páscoa. A Páscoa não é sobre o coelhinho da Páscoa. A Páscoa não é o chocolate que você dá, que é muito gostoso. Espero que alguém tenha trazido um chocolate para mim. Branco, da Lacta.
Não posso. Mas a Páscoa não é sobre isso. A Páscoa não é, a Páscoa é você agora, feche os seus olhos por um momento. Vamos fazer uma dinâmica aqui de 1 minutinho, 30 segundos. Se você puder, lembra de quem você era antes de Cristo. E agora, olha para você em Cristo, com Cristo e Cristo em você. É diferente, irmão? Se for diferente, levanta a mão assim. Nossa, só 4 pessoas tiveram experiência com Jesus e se tornaram diferentes. Levanta a mão assim, irmãos. Então assim, foi diferente. Não vou pedir para você vir aqui na frente e dar o seu testemunho, mas eu posso te dar o meu. Eu era mentiroso mesmo. Eu era Jacó. Quando eu ministrei a palavra do Peniel no encontro com Deus, foi tremendo. Porque eu falei, rapaz, esse era eu. Mentiroso. Mentiroso mesmo. Uma pessoa terrível, arrogante. Pensamentos suicidas. Tinha depressão também, sem saber que tinha. E ele me tirou a Passover. Eu passei da morte para a vida. Eu passei do lamaçal para a vida, irmãos. Que vida maravilhosa. São 25 anos de convertido. Mas se eu pudesse voltar atrás, eu queria, talvez, com a máquina do tempo, dar um jeito do meu pai e minha mãe se converter, e ter nascido num lar evangélico e crescido com uma paixão e o amor pelo Senhor. E é isso que eu tenho tentado oferecer para os meus filhos nesses dias. Um lar intenso no Senhor. Um lar que lê a Bíblia junto, um lar que fala das coisas de Deus juntos, um lar que briga juntos, mas que caminha e se levanta juntos, em caminhar, em dizer ao Senhor. Eu posso dizer como Josué, e você deve dizer como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês que estão aí no mundo, fazem o que vocês vão achar melhor, mas eu sirvo ao Senhor, porque o poder da ressurreição nos habilitou, irmãos. O homem sem Cristo, o homem sem o poder da ressurreição, presta atenção, ele é desabilitado de fazer qualquer coisa para Deus. Ele pode até tentar, eu não sei qual é a história do Bill Gates, eu não sei se ele é convertido, se ele tem Jesus, não estamos aqui para julgar, né? A palavra de Deus diz no versículo que nós lemos que Jesus não veio para julgar, e sim para salvar. Então a nossa missão é pregar a salvação e não julgar as pessoas, amém? Então quando você vê alguém que não tem Cristo, ao invés de você julgar, você prega para ele, é bem mais fácil. Você vai mostrar para ele a situação e o futuro que é estar em Cristo. Mas eu não sei qual é a realidade dele, mas se só a obra social não te salva, só o trabalho, ele pode dar 90% da fortuna dele, viver com 10%, que eu acho que ele ainda vai viver bem, né? Ele não vai conquistar. A salvação foi comprada pelo preço de sangue de Jesus na cruz. Então o seu valor, fala para o seu irmão do lado aí, o seu valor é todo o sangue de Cristo na cruz. O seu valor é o poder da ressurreição. Irmãos, e esse poder, só Ele pode mudar o homem. Você já conheceu alguém que você olhou e falou, essa pessoa não tem jeito? Alguém já conheceu alguém assim? Eu conheci pessoas assim. Que eu mesmo, eu falei, mesmo crendo no Senhor, eu olhava para a pessoa e falava, não vai ter jeito, cara. Esse não tem jeito. Aí de repente, do nada, aqui nos Estados Unidos já, do nada eu encontro com um cara, ele, a paz do Senhor. A paz do Senhor? Ele eu sou crente agora, eu me converti, eu encontrei com o Senhor. E o cara deu um testemunho tremendo, coisa que eu sonho em ter. Ele se converteu drogado. O anjo apareceu para ele na cama do quarto dele. Não foi o anjo, foi o próprio Cristo. Ele estava raio. Eu falei, não, mas é porque você estava raio. Ele falou, você não está entendendo, pastor. O raio passou na hora. E o anjo falou comigo em línguas dos anjos, e eu entendi em português. E minha vida mudou. Eu falei, uau, tem 20 anos de convertido, não vi nenhum anjo ainda. O cara se converteu hoje, chegou hoje, já sentou na janela. Mas o Senhor é onde abundou o pecado, superabundou a graça, amém? O Senhor foi gracioso com esse rapaz. Eu falei, rapaz, ele era terrível. Todo dia de manhã que a gente ia trabalhar, ele 6 horas da manhã ele estava drogado já, irmãos. Comia igual um porco.
Eu ficava com vergonha de sentar do lado dele. A gente ia comer tinha umas irmãs que faziam comida em Marieta. Eu ficava com vergonha de sentar do lado dele. Mas o cara se converteu. O poder da ressurreição entrou. O poder da ressurreição transformou Zaqueu de um trapaceiro num homem que restituiu 4 vezes mais aquilo que ele roubou dos outros. O poder da ressurreição pegou um assassino como Paulo e fez um homem que vai pregar, que pregou o evangelho oportuno e inoportunamente, que escreveu a maior parte dos livros do Novo Testamento e by the way, de dentro de uma cadeia. Um homem que pôde fazer declarações que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas dizendo no naufrágio, na perseguição, sendo apedrejado, sendo perseguido, falando mal de mim, não importa o que for, mas Cristo é o homem que fez a declaração mais poderosa: viver é Cristo e morrer é lucro, porque ele conhecia o poder da ressurreição. Quando a nossa vida, irmãos, chegarem nesse nível, nós vamos experimentar, e esse deve ser o seu alvo, de ver o poder da ressurreição na sua vida. Parar de buscar no que está morto vida. O anjo disse aqui, e essa é a palavra do Senhor para você nesse domingo de Páscoa: por que você busca entre os mortos ao que vive? E o anjo continua dizendo: ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Amém? E aqui é interessante que o anjo dá um recado: vocês vão lá, eu vou na frente e marcam um encontro com os meus discípulos. O depois da ressurreição é esse encontro precioso que você pode ter com o Senhor hoje, amém? O Senhor está à tua frente, Ele te espera e Ele quer ter um encontro com você. A partir do momento que você for ao encontro dEle, e agora, depois da cruz, eu estou falando depois que você já aceitou, caminhar nos caminhos do Senhor. A nossa vida, irmãos, é caminhar nos caminhos do Senhor. A nossa vida é de encontros com Cristo. O Senhor marcou um encontro nesta manhã com você. O Senhor trouxe essa mensagem específica para você. Você não está aqui nesse lugar por um outro motivo, a não ser porque o Senhor marcou um encontro com você nesta manhã. Creia nisso. Você não veio com resposta de um convite de alguém. Você não veio cumprir um ritual religioso. Você veio ter um encontro com a vida, e essa vida se chama Jesus Cristo. Aquele que foi crucificado, aquele que foi entregue, aquele que se entregou para nos dar vida. Amém? Fala para o seu irmão: o Senhor tem um encontro marcado com você. E nós vamos participar da ceia. Queria que você ficasse de pé. Três pessoas, né? Mais um para as ovinhas, as crianças. Bom, as crianças estão fora, né? Todos, então tá certo. Só uma coisa mesmo. Alguém que não foi batizado vai tomar uma uvinha, pode ser? Paulo, irmãos, hoje acontece um fato. Nós estamos estudando no curso de maturidade, tem sido uma bênção. Acabei de ministrar o plano de redenção, que fala do plano eterno do Senhor. Uma das coisas que esse plano faz por nós, e ele é selado hoje, ele é carimbado hoje, é assinado por Jesus, é redimir. Fala comigo: redimir. Nós somos criados à imagem e à semelhança do Senhor. Nós somos criados como Deus, amém? Não que nós somos Deus, mas nós somos a imagem e a semelhança. Fala: eu sou a imagem e a semelhança do Senhor. Fala assim: eu tenho a autoridade, eu tenho o domínio do Senhor. Amém, aleluias. Ele nos criou exatamente com essa imagem para nós expressarmos. E Ele nos deu a semelhança
para nós termos autoridade. E nesse momento da ceia, então, como nós somos criados assim, mas aí o homem desobedeceu, eu falo, o homem desobedeceu. Ele preferiu ser independente, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele se tornou independente de Deus. Existiam duas árvores no paraíso, e Deus proibiu o homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, falou, dessa árvore você não come, e da árvore da vida você pode comer de todas as outras árvores, de todas as outras, mas não come dessa, porque se você comer, certamente morrerás. E o Satanás veio e mentiu para o homem, mentiu para a mulher e disse, não, você não vai morrer, é porque Deus não quer que você conheça as coisas. E o homem ali perdeu toda a inocência de crer na palavra do Senhor, de crer naquilo que Deus disse e é verdade. E aí o homem foi, pecou, caiu, e o propósito eterno de Deus momentaneamente foi interrompido, e por isso ele precisou criar um conserto de rota, que é o sacrifício de Jesus na cruz e a ressurreição de Cristo. Então por isso nós já pertencíamos a Deus, mas quando Adão entregou de novo para o homem, para o Satanás, a sua vida, Jesus precisava comprar de volta aquilo que era dele. E foi isso que ele fez na cruz, e por isso o preço, ele precisava ressuscitar, irmãos. Não sei se vocês assistiram Passion, né? Mas quando ele morre na cruz, o diabo dá aquele sorriso pensando que ele venceu. Mas quando a terra estremece, o véu é separado, e não há mais separação entre homens e Deus. E agora Deus já não está mais num lugarzinho que se chama Santíssimo Lugar, todo escuro, onde sem acesso. Agora, homem pode ir à presença de Deus, e a presença de Deus pode ter liberdade de vir até o homem. Levanta sua mão e seja abraçado por essa presença nesta manhã. Sinta a alegria da liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Fala assim, eu sou livre. Oh, eu sou livre para dizer não, eu sou livre para dizer sim, eu sou livre para amar. Oh, aleluia, somos livres. Oh, onde há o Espírito, aí há a liberdade. Oh, fluir da tua presença, abraça-nos nesta manhã com este abraço de amor. Nós te amamos, Jesus. Eu amo a ceia, irmãos. Jesus não mandou celebrar o aniversário dele. Jesus falou, olha, celebra a minha morte. Interessante celebrar a morte, né? O japonês faz isso, né? No dia que morre, faz uma festa. Eu acho que eles que estão certos. Nossa cultura brasileira é diferente, a gente faz uma choradeira terrível, né? Na minha família até que não, a gente servia pão com carne. Era quase as únicas vezes que a gente comia carne moída com pão era no velório. Abre o seu copinho aí. Mas o Senhor falou para nós celebrarmos a morte dele. Porque na morte do Senhor nós recebemos a vida, amém? Oh, Jesus. Levanta o seu pão assim. Nós vamos comer e beber. Foram 39 açoites. E segundo os estudiosos, são 39 tipos de doenças, com variações, é claro, são muito mais doenças. Mas aí diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E se você está enfermo nesta manhã, o que se fala de discernir o pão é: o pão nos cura. Fala, o pão nos cura. Então se você está com uma enfermidade na sua alma, você vai ser curado neste momento em nome de Jesus. E o sangue nos lava. Fala, o sangue nos lava.
nos deixa alvos como a neve, o sangue nos lava e nos purifica. E eu queria que nesse momento você colocasse corpo e sangue juntos. O símbolo do pão, o símbolo do suco de uva como o sangue de Cristo. Para nós um símbolo, para Ele verdadeiramente o seu corpo foi moído, o seu sangue foi derramado. Alguém precisava ir à cruz, alguém precisava morrer, para que o homem tivesse acesso ao trono de Deus. E sabe por que eu e você podemos crer no amanhã? Porque Ele vive e porque Ele está. Existe um homem sentado no trono de Deus. E o nome desse homem é Jesus Cristo. E só por isso eu e você podemos chegar diante dele, porque diante do trono de Deus tem um homem sentado. Aleluia. Comei dele todos e glorificai e bebei em nome de Jesus. Esse é o sangue da nova e eterna aliança que foi derramado pelo perdão dos nossos pecados. Aleluia. Praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you.